Trago aqui a questão dos protestos da PSP, de como tem marcado, portanto, os últimos dias esta questão dos salários, da alegada que, enfim, não é alegada, sabemos que é real, porque até o próprio governo admite que existe um problema com os meios disponíveis, que há uma série de recursos que são obsoletos e que é preciso investir e segundo aquilo que tem vindo a público, existem concursos já lançados ou em vias de o virem a ser justamente para corrigir essas situações, mas o que eu acho que é marcante aqui nesta discussão é como nos comentários há uma série de pessoas que dizem que a eventual paralisação, esta questão esta semana tivemos uma série de jogos para a Taça de Portugal, de se ter colocado esse cenário dos jogos ficarem sem segurança e do caos que poderia surgir a partir daí, e depois temos algumas pessoas a dizer que o caos maior ou que o problema está justamente na degradação das condições ao longo dos anos, nomeadamente desses tais meios, nomeadamente os carros que segundo algumas descrições, se fossem em inspeção não passariam, portanto há relatos deste género, e eu acho sempre bastante crítico observar que nessas leituras daquelas que são as condições das forças de segurança e nesse entendimento daquelas que são as exigências a nível de proteção dos cidadãos, nunca se considera a questão do comportamento, não é? Do comportamento das forças de segurança. Quem é que estas forças de segurança defendem? Porque também estava a ver o comunicado do Ministro da Administração Interna e de como se diz que é preciso garantir que as forças de segurança continuem a fazer a defesa de todos os cidadãos, quando nós sabemos que essa defesa de todos os cidadãos não é feita. Então, incomoda-me bastante que não se pegue também nesta questão de se é para corrigir, se é para sanear, se é para dar aqui uma volta àquelas que são as circunstâncias, então que se faça uma limpeza também daqueles que são os efetivos. Se vamos falar de recursos tão obsoletos, falemos também de recursos humanos. E gostaria que essa oportunidade, que esse pretexto estivesse também a ser aproveitado para isso. E depois aqui em relação às polícias, não é? Às polícias, acho que é mesmo importante e eu defendo, obviamente, que as pessoas devam ser compensadas e tudo mais, mas acho que é mesmo importante que a nível de sociedade também reflitamos sobre a real necessidade de termos estas forças de segurança conforme elas estão organizadas. E, enfim, nós aqui no Lado Negro já falamos sobre o movimento Defund the Police, que é algo em que eu acredito, que é, em vez de estarmos aqui focados nesta questão da repressão, deveríamos era estar mais preocupados em investir em sociedades que combatam a criminalidade, que não façam surgir da parte de alguns núcleos da sociedade a ideia de que a única forma de subsistência que existe é esta, não é? O salve-se quem puder. E, enfim, trago aqui esta questão da polícia porque entendo que ela vai continuar a marcar os próximos dias e gostaria que se aproveitasse para repensar o investimento na polícia e para falarmos de recursos em toda a sua dimensão e não apenas em termos de recursos técnicos, não é? Deixemos de financiar e de pensar que é por essa via que nós vamos resolver os problemas. E pronto, okay. Era isso que eu queria trazer. Priscila, e o que é que tu tens a trazer em relação a este assunto? Tu que tens assim uma visão sindicalista, como é que tu vês esta questão
da reivindicação das forças de segurança. Tem que tirar-te. Okay. Rapaz, você sabe que você vai me deixar numa situação complicada, não sabe? Vamos lá. Então, quem fala da própria vida do jeito que fala, tem que falar. Eu sempre me pergunto para que existe polícia, né? Nesse estado que a gente vive, no sistema que a gente vive, para que serve a polícia? Fala-se muito sobre defesa do cidadão, mas a gente vê claramente que pela Cláudia Simões, pelo Cuco, a gente vê tanta gente... até agora, hoje, né, muitas atribuições do CEF passaram para a PSP. Isso me dá um grande medo, né? Porque, na verdade, se eu for pensar no agente do CEF que fez o que fez comigo dentro de uma sala, eu não consigo compreender que seja... Eu tenho um entendimento da polícia em si, esse é o meu entendimento pessoal, quero deixar claro, não é militante de nada, assim, o meu entendimento pessoal a respeito da polícia é que são contradições, né? Porque quando eu vejo, por exemplo, e aí eu vou falar da realidade do Brasil, tantos homens, tantas crianças têm um sonho de ser polícia, né? E pelo que eu vejo aqui, nas comunidades, também existe, né, essa coisa de ser polícia. Então, quando pessoas até da própria comunidade se formam policiais, existe aquela coisa do Paulo Freire, né, que o sonho do oprimido se desligando da educação e tudo, acaba se tornando... o oprimido acaba se tornando o opressor. Eu fico nervosa de falar sobre isso assim em público aberto. Mas eu não consigo perceber como nessa sociedade, como nesse sistema que a gente vive, pode existir uma polícia humanizada. Eu vou ser muito sincera, do tipo, vai se preocupar com todos os cidadãos de igual forma, se não defender uma estrutura e a propriedade privada dos burgueses. Então, eu acho que a gente vive a gente tem que cobrar que seja feito dessa forma, que os policiais tenham formação adequada e tudo, mas eu não consigo entender como é que isso vai se dar. Eu não tenho confiança, eu só acredito vendo. Então, é só isso que eu... Desculpa. É só isso que eu tenho para falar, não quero falar mais nada, acho que eu já falei demais. Danilo. Epá, é assim, em relação a esta questão, o que eu tenho de dizer é, nos últimos 2 anos, eu tenho notado, particularmente nos últimos 2 anos, eu tenho notado o discurso, dos últimos 2 ou 3 anos, tenho notado o discurso do início do ano, do presidente Marcelo, falar como uma das prioridades da questão das forças de segurança, quando temos prioridades muito mais prementes em Portugal. Olha, a questão da habitação, a questão do trabalho, da educação, etc. Ou seja, há aqui eu vejo desde a pandemia um crescendo na questão das seguranças. Por um lado, diz Portugal que é um país seguro, por outro lado, dá-se primazia à questão da segurança. Pronto, aqui tem-se dado primazia à questão da segurança. Eu, apesar de sindicalista, eu sinceramente, na polícia, cá em Portugal, existem 21 sindicatos da polícia. Sinceramente, não sei como é que atuam, têm reclamações várias de falta de condições nas esquadras, etc. Mas é assim, nós temos que ver, eu estou alinhado com o que a Priscila disse, que é, por exemplo, ao fim e ao cabo, e com o que a Paula disse, ao fim e ao cabo, está acima de tudo para proteger a propriedade privada. Por exemplo, eu posso citar alguns exemplos. Por exemplo, no início da pandemia, as instituições não estavam a dar resposta, houve um espaço que estava desabitado, foi ocupado para prestar auxílio, que era a Seara.
quando a polícia chegou foi para reprimir, digamos que as pessoas que estavam a fazer uma questão que a própria Câmara e a Junta de Freguesia não estavam a dar resposta. Também não posso deixar de aliar este discurso ao falarem no aumento do número de efetivos e não combaterem o mal na sua raiz. Por outro lado, temos que ver este investimento na polícia. A 9 de dezembro houve uma manifestação do clima e estavam para aí 70 manifestantes e 70 polícias. Ou seja, uma coisa mesmo tipo mais para intimidar. E, por exemplo, ainda agora no dia 31 de dezembro houve uma manifestação conjunta organizada pelos coletivos Plataforma Unidos pela Palestina e Libertação pela Palestina e Vozes de Dentro. Houve alguns protestos em algumas, por exemplo, no estabelecimento prisional de Lisboa e também nos estabelecimentos. E, de facto, houve até no final da manifestação aqui em Lisboa uma repressão abusiva. E esta questão aqui, eu acho que esta luta não está dissociada do crescimento da extrema-direita e serve para legitimar recursos, mas simplesmente para, digamos que, ainda discriminar e praticar abuso de poder diante das populações, digamos que mais empobrecidas, como foi dito. Enfim. Olha, eu só queria também trazer aqui um achega, e agora que tu falaste das questões da polícia e também das questões que têm a ver com as manifestações, há coisa de uma semana ou duas, eu tive a informação de algumas ativistas pelo clima que experienciaram uma atitude por parte das autoridades que atenta contra a sua própria dignidade e os seus próprios direitos, que passam também por nos questionarmos de que lado é que provavelmente estas autoridades estão a atuar e de que forma, e muitas vezes em arrepio daquilo que são os direitos das pessoas. Neste caso, estas ativistas foram colocadas numa posição que tiveram que se despir, uma condição muito que envergonha qualquer um de nós. É humilhante e é intimidatório e para dissuadir. E que nos leva também a questionar, não é? Até que ponto, não é? Que estas reivindicações serão levadas, se calhar, por nós que nos colocamos também no lado dos direitos todos, em termos profissionais e em termos de direitos laborais, se esta classe, sem dúvida, também nos representa, não é? Sim. Mas de qualquer forma... Zé Rui, deixa-me só dar aqui uma chega. Por exemplo, aqui há uns anos, há 2 anos, fomos fazer, salvo erro, há 2 anos, fomos no protesto climático, era uma manifestação com um bloqueio da rotunda do aeroporto. E eu também estava lá, e a ideia era bloquear, e aquilo a polícia sabia exatamente o que ia fazer. E era uma coisa não violenta. E a verdade é que detiveram e obrigaram na esquadra as miúdas a despirem-se, a ficarem completamente nuas. Foi essa situação. Ou seja, isto aqui não faz sentido. E depois é a questão do abuso nos bairros enfim, e proteger a propriedade privada. E quer dizer, eu acho que há aqui uma tentativa de justificar, legitimar financiamento estatal para causas que não combatem o mal da raiz, mas que perpetuam um sistema violento. E depois acho também importante aqui só acrescentar também um elemento aqui nesta questão da contestação, porque entretanto vieram as informações sobre
alguns veículos que terão sido sabotados, não é? Pelas próprias polícias para reforçar esta narrativa de que os meios estão obsoletos, por um lado, e depois, por outro lado, a questão da troca de números de esquadras, não é? Portanto, se o pressuposto deste protesto é, de facto, a proteção do cidadão, como é alegado, não é? Como é que depois isto se faz, não é? Naquele que é um património que todos nós estamos a pagar, e como é que se compromete a possibilidade de um cidadão contactar a força de segurança de que necessita para resolver uma situação em concreto. Portanto, eu estou a ligar para uma esquadra porque tenho uma necessidade concreta e, em vez de estar a ligar para a PSP, vou parar a PJ, porque depois estão aqui nesta troca de galhardetes, não é? Porque no meio disto tudo soubemos que houve, enfim, um reforço a nível de um subsídio, de um complemento que é pago, portanto, ao pessoal da PJ, aos investigadores, que os efetivos da PSP também reclamam, não é? Ou que houve aqui uma grande desproporção, portanto, a nível de aumentos, e é mesmo substancial quando olhamos para os valores. Mas isso não justifica que depois, não é, a prática seja esta. E isto, para mim, vai, mais uma vez, vai ao encontro daquela ideia dos polícias fora da lei, não é? Que nós já sabemos aqui da reportagem, que já tivemos aqui a comentar no Lado Negro, e, enfim, eram mais estas questões que eu gostaria que merecessem toda esta cobertura mediática que este protesto tem merecido, e não estou a dizer que não merece cobertura mediática, não é isso, mas aquilo que de facto muda o sistema nunca é alvo de discussão, nunca é alvo de reflexão coletiva, não é? Fica sempre ali, passa sempre entre os pingos da chuva e depois não acontece nada. E, enfim, era isso. Eu posso falar uma coisa rápida? É muito rápido, só porque sobre a minha fala eu vou ser sucinta. A polícia no Brasil... Tá desligado. Desculpa. A polícia no Brasil, a gente costuma dizer, porque é verdade, é a polícia que mais mata e que mais morre. Então, a nível, porque existe essa coisa, né, do discurso que os policiais também são trabalhadores. Existe essa grande contradição. Agora, fundamentalmente, e aí eu quero deixar claro que quando eu falo o que eu falei, eu não quero falar da pessoa em si, a não ser que ela seja mais um agente fascistizado, né? Porque a gente está num momento que, como você estava falando, Paulo, que vocês já debateram sobre isso, as forças policiais, elas estão fascistizadas, né? Não são todos os policiais que já aderiram a ideia fascista, mas a gente sabe que isso está crescente e é absurdo, né? Em Portugal, né? Agora eu não estou falando do Brasil só, mas estou falando de Portugal. No entanto, a corporação em si, é isso que eu quero dizer, o motivo da existência da corporação, da polícia em si, é que eu questiono, né? Eu só quero deixar isso claro para depois não pegarem coisas soltas que eu falo, tá bem? É isso.